Olá, bom dia a você que está a partir de agora nos acompanhando pelo Facebook PT na Câmara e também pelas páginas do Facebook do deputado federal Joséildo Ramos, do PT da Bahia, que é o nosso convidado de hoje do programa Ponto a Ponto. Queremos receber aqui com muito carinho o deputado Joséildo. Um bom dia para o senhor, bem-vindo ao Ponto a Ponto, deputado. Bom dia, Leite. Bom dia a você que nos assiste. Na realidade, já tinha algum tempo que a gente não voltava para, olho a olho, como se diz, cara a cara, a gente debater temas que nos são caros no nosso cotidiano. E de vez em quando a gente passa na vida e não presta atenção naquilo que define o que vai ser a nossa qualidade de vida. Então eu quero parabenizar todos que fazem aqui o Ponto a Ponto, mas o parabéns mais efetivo, mais alegre é para você que nos atura. O Ponto a Ponto de hoje vai tratar de um tema que aparentemente parece assim, olha, esse assunto acho que eu não gosto muito. É tratar de imposto, de taxas, etc. Mas ele é muito sério. Nós vamos conversar sobre reforma tributária, né, os tributos brasileiros. Será que o brasileiro paga muito ou pouco imposto? Quem paga mais imposto no Brasil? Será que são os trabalhadores, as trabalhadoras ou os ricos abastados? É por isso que nós vamos começar a nossa prosa aqui com o deputado Joséildo Ramos, do PT da Bahia, e já convidamos para você que está assistindo pelas páginas do Facebook, que entra lá, curte essa publicação, comente, encaminhe seu comentário aqui para a gente e também convide seus amigos para acompanhar o trabalho do deputado Joséildo Ramos pelo Facebook do deputado, pelo Instagram, pelo Twitter. Acompanhe o trabalho do deputado que certamente você vai conhecer ainda mais e melhor tudo aquilo que o deputado faz aqui em Brasília, na Câmara Federal e lá no estado da Bahia. O deputado já foi prefeito de Alagoinhas por 2 vezes, já foi deputado estadual, quer dizer, tem uma larga experiência e está aqui hoje para conversar contigo sobre reforma tributária. E eu quero começar, deputado Joséildo, que eu já estou falando demais, quem tem que falar aqui é o senhor, sobre um texto, um artigo que o deputado Enio Verri, que é membro da Comissão Especial da PEC, da Reforma Tributária, o deputado Joséildo também é membro da Comissão Especial que trata da Reforma Tributária. O deputado Enio Verri diz o seguinte, que a PEC ela não vai no cerne da questão da reforma tributária, de alterar a distribuição da carga tributária, reduzindo a taxação de consumo e da prestação de serviços e aumentando a carga tributária da renda e do patrimônio. Tá, seus comentários iniciais aí sobre a reforma tributária. Olha bem, eu vou aproveitar para conversar com vocês todos aqui acerca do último acontecimento, que na minha opinião foi uma iniciativa drástica, que tira a renda, objetivamente, dos mais pobres e atinge um dos maiores instrumentos, uma das maiores ferramentas de distribuição de renda num país tão desigual. Eu estou falando da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, as pessoas, os deputados que votaram nela e receberam no início da discussão e até a votação o apoio efetivamente da maioria da população, por incrível que pareça. Então, diziam naquela época que aquela reforma ia fazer justiça e ia proteger aqueles que mais precisavam da Previdência, das pensões, do benefício de prestação continuada, da pensão e da aposentadoria do trabalhador rural. E isso não aconteceu da forma como eles disseram. Mais ou menos 30 dias depois que essa reforma foi votada, a população, diz a pesquisa da CNT, diz que hoje é contra aquilo que se fez na reforma da Previdência. Dizendo isso, eu quero dizer que não queremos que aconteça isso de novo. E nós estamos escutando todos os dias
de que nós vamos fazer a reforma para garantir a justiça tributária em nosso país. Os que menos ganham, pagarão menos. E aqueles mais poderosos, mais ricos, detentores de rendas mais substantivas, passarão a pagar imposto e pagarão mais do que quem menos tem. Eu estou pagando para ver, Leite. E nós achamos que essa proposta que a Câmara construiu, é bom que se diga que a Câmara foi quem construiu, essa reforma, ela é um plano de gestão tributária. Então, somente isso vai simplificar, vai mexer em algumas questões. Ela é positiva, porque ao simplificar e ao propor um imposto chamado IVA, o Imposto de Valor Agregado, ou seja, o Imposto de Bens e Serviços, ela quer cobrar no destino. Por conta disso, ela de logo vai acabar com a guerra fiscal, que é um atraso. Que é um atraso. Não haverá aumento de carga tributária, isso é verdade. Mas também ela combate a sonegação de uma melhor forma e ao simplificar o pagamento de tributo, a arrecadação aumenta sem aumentar a carga tributária dos trabalhadores, enfim, do povo brasileiro. Então, nós, do Partido dos Trabalhadores, nós, dos partidos da oposição, queremos mexer em algumas coisas que são caras. E aí eu vou falando cada uma delas no decorrer nessa prosa importante que nós estamos tendo com você. Nós estamos ao vivo, para você que está chegando agora, as páginas do Facebook, PT na Câmara, do deputado federal Joséildo Ramos, do PT da Bahia, nosso convidado do Ponto a Ponto de hoje, e também das páginas parceiras que transmitem essa nossa entrevista. E o assunto é reforma tributária. É de suma importância para que você saiba melhor sobre como funciona a questão dos tributos no Brasil e quem vai pagar mais ou menos impostos a partir da votação da reforma tributária que está em debate aqui na Câmara dos Deputados, a chamada Proposta de Emenda à Constituição, a PEC 45. Vamos falar muito disso, né, deputado, daqui para frente, com o deputado Joséildo hoje, e também com outros parlamentares. Mas, deputado, o Brasil, né, ele tem uma carga tributária, o senhor comentou mais ou menos, na faixa de 33%, né, do PIB, um terço. Né? Na realidade, ela é uma carga excessiva, ela mais ou menos 50% ou um pouco mais, ela incide sobre o consumo, é um imposto indireto, portanto, ela atinge a todos, mas no momento, por exemplo, que você sai para comprar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, você que ganha um salário mínimo. Você sai de um bairro e uma pessoa que ganha 100 salários mínimos experimentou que faltou o açúcar, o café e o arroz que você também vai comprar. Vocês vão se encontrar no mesmo supermercado. Vocês vão comprar a mesma coisa. Você ganha um salário mínimo, mas a outra pessoa que você não conhece, mas que vai chegar no mesmo momento, ganha 100 salários mínimos. Vocês dois vão pagar o mesmo imposto. A compra que vocês fizeram foi pequenininha, mas quando ela se relaciona com cada um, com o que cada um ganha, você vai ver que aquele que ganha menos pagou brutalmente muito mais imposto do que aquele que tem uma renda 100 vezes maior do que a sua. Então, eu acho que é um sistema regressivo, porque ele protege quem menos precisa do poder público, portanto, os que mais ganham. O 1% mais rico praticamente não paga imposto em lucros, em dividendos, em juros sobre capital próprio. Na realidade, quem é que tem embarcação? Quem é que tem aeronave? Não é o trabalhador, mas é o rico, é o empresário, e não
ele não paga IPVA Uhum. sobre esses veículos automotores. Exatamente. Deputado, o senhor falou agora há pouco, eu estava lendo aqui, os 10% mais abastados do Brasil detêm 55% da renda nacional, ou seja, mais da metade, 10%. E os 50% mais pobres da população ficam com apenas 12% da renda. Isso é muita discrepância, né? É verdade. E essa injustiça, ela fica acoplada ao retorno que não é dado da mesma forma. Aí nós temos uma série de problemas. As nossas regiões, elas são muito diferentes. Umas são muito mais desenvolvidas. Pode-se comparar à Europa, aos Estados Unidos, em grande medida, em uma série de serviços, mas nós temos regiões verdadeiramente deprimidas, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da qualidade de vida, dos serviços públicos. E a reforma tributária mexe com isso. Nós estaremos apresentando uma emenda substitutiva global, aproveitando o que essa proposta tem de bom e aproveitando esse momento em que nós estamos ouvindo as vozes que estão dizendo o que nós estamos falando. Nós do PT, nós do PCdoB, nós do PSOL, do PSB, do PDT, da Rede, enfim, de todos os partidos que fazem oposição a esse governo. Então, quem apoia o governo quer fazer justiça tributária e nós também. Então, é preciso que todos nós tiremos a roupa. No sentido de que o eleitor, o cidadão, a cidadã perceba o que é que está por dentro da casca. Tá certo. Para que não aconteça, para você que está nos assistindo ao vivo, o que fizeram com a reforma da Previdência, né? Que quando os apoiadores do governo Bolsonaro, como disse bem aqui o deputado, tiraram o terno, tiraram a gravata, meu Deus do céu, estava feia a coisa. E ficou feia para quem? Para o trabalhador, que vai ter muita dificuldade em se aposentar. Tanto é que em menos de 30 dias, aqueles que achavam que estariam tendo um benefício, ficaram de frente, porque muitos correram para o INSS e pediram para fazer as contas. Aquela pessoa que faltava 2 anos para se aposentar, objetivamente vai ter que estar 4 anos na frente. Ela se programou, a sua família. Imagine os transtornos que estarão sendo causados. Mas nós temos 7 eixos de discussão. E eles não podem se queixar porque pediram para fazer o debate e está todo mundo clamando por um debate na mesma direção. Essa provocação a gente vai fazer. Eu aqui anotei 7 grandes eixos que a nossa proposta vai tocar. E aí é importante que você fique atento, porque você tem todas as mídias sociais à sua disposição e é muito fácil você entrar nas redes sociais e buscar o endereço de cada um deputado, de cada um senador e prestar atenção como ele está caminhando e em quem e qual proposta ele vai votar. Se ele votar bem, ele está votando por você. Se ele votar ao contrário do que está dizendo, ele está piorando a sua condição de vida, aumentando a pobreza e aumentando a desigualdade entre nós, o que é muito ruim, o que nos faz diferente naquilo que nos une, que é a certeza de que estamos no mesmo rincão, na mesma pátria. Deputado, o Newton Neto está participando aqui pela internet. Um abraço, Neto. E o Newton Neto pergunta o seguinte: deputado, é possível que exista uma fuga de capital com uma reforma mais progressiva? O que fazer caso isso aconteça? Neto, me dê um minutinho que eu vou tratar dos 7 eixos. Eu vou falar neles de uma maneira, vamos dizer, mais simples no primeiro momento e vou direto a essa sua pergunta, que é uma pergunta extremamente inteligente e que vai no coração das coisas que nós estamos debatendo. Primeiro, é preciso fazer e garantir uma tributação progressiva, justa e solidária. Solidária com o meio ambiente, solidária com a saúde humana, solidária com a seguridade social, incentivar aquelas empresas
que vendem, trabalham e tratam sua cadeia produtiva com sustentabilidade. Então, nossa proposta percebe isso. Esse é o primeiro eixo. O segundo fala de maneira mais específica sobre a sustentabilidade ambiental. Quem preserva mais vai pagar menos. E aqueles que promovem serviços ambientais serão olhados com muito mais solidariedade para que a gente proteja a nossa casa, o nosso planeta Terra. Também o imposto levará em consideração, coisa que não existe hoje, a proteção da saúde humana como um todo. Não só o ser humano, mas o que leva o ser humano a ter saúde. Por exemplo, a própria preservação do planeta. O padrão de financiamento da educação. A PEC dos gastos colocou claramente que as verbas da educação, da saúde, estarão congeladas por 20 anos na frente. 18 anos, contando os 2 anos que ela está em vigência. Então, a gente quer constitucionalizar, e no caso principalmente da saúde e da educação, acabar o teto. A proposta demonstra isso. Outra coisa, a Seguridade Social. Estraçalharam isso agora na reforma da Previdência. Nós queremos repor essa discussão agora que você está mais atento e viu que você levou um mico a partir das promessas de quem propôs a reforma da Previdência há pouco. Outra coisa, o fortalecimento do Pacto Federativo. Do jeito que está, não dá para ficar. A União concentra a maioria, quase 70% de tudo que arrecada. Taxas, tributos, né, impostos, enquanto que as migalhas ficam para os municípios e, de maneira intermediária, mas muito abaixo, temos estados. Estados e municípios hoje vivem uma petição de miséria. Então, o Pacto Federativo está ferido de morte e uma das ferramentas que garantem o Pacto Federativo de maneira mais eficaz é o sistema tributário. E o nosso é um dos mais retrógrados, é um dos mais atrasados de todo o mundo. E, por fim, o que a proposta traz, a gente quer melhorar, que é a simplificação, a eficiência e a eficácia na arrecadação, na proposição dos tributos. Então, a gente não nega o que tem de bom, mas a gente quer aproveitar esse momento em que todo mundo, repito, está dizendo que quer fazer o melhor para todos os brasileiros e brasileiras, para ver se essa turma está falando a verdade. Nós estamos ao vivo pelo Facebook PT na Câmara e também pela página do nosso convidado, o deputado federal Joséildo Ramos, do PT da Bahia. Quero agradecer aqui também, deputado, a Maria Lúcia Xavier, que está acompanhando, que faz um comentário aqui sobre a saúde, mas que é importante a gente sempre externar aqui o que os nossos internautas comentam. Do jeito que a saúde do pobre está, não conseguiremos se aposentar. É triste deixar para os colarinhos brancos contra o pobre, né? Isso é verdade, mas eu quero voltar para Neto. Ah, sim, o Neto. Neto está angustiado lá, achando que eu não ia responder. O Neto já mandou 2 vezes a pergunta no primeiro item que eu falei, da tributação justa e solidária, Neto, existe um item que propõe algo inteligente, não é? E eu acho que é algo justo. Eu acho que até quem ganha mais, eu acho que não é nem sensibilidade, ele vai ser emparedado, se todo mundo correr na mesma direção, vai ter que pagar. E aquele que quer pegar sua fortuna e botar em paraísos fiscais, deve ser tributado ao dobro. Isso. Entendeu? Ele não vai querer isso. Então ele vai pegar aquele dinheiro que passeia, que gera renda sem gerar um emprego, que ele venha para a produção e faça com que aquele recurso, aquele dinheiro, aquela renda promova resultado social, dignidade, promova a organização social, mas também trabalho, justiça social, promova oportunidade entre nós. Então eu acho, Neto, que terá mais dificuldade, considerando a dificuldade que todos vão ter de sonegar impostos nessa forma mais direta no valor agregado que está sendo proposto, na simplificação tributária.
deputado Joseildo, do PT, também tem uma proposta, né, que é sobre imposto de renda, de isentar, né, quem ganha até 5 salários mínimos e criar novas faixas, né, para diferentes salários, né? Eu vejo que inclusive muitos professores, professoras, né, que ganham aí na faixa de R$ 3.000 se queixam, né, justamente, né, que pagam o mesmo valor de imposto de renda do que pessoas mais com salário mais alto, né? Olhe bem, ainda é muito pouca, ainda é pequena a tributação da renda entre nós, que é uma tributação mais inteligente. O mundo todo, o chefe do capitalismo no mundo, que é os Estados Unidos, o maior imposto que é cobrado dos cidadãos americanos é exatamente o imposto sobre a renda, sobre o patrimônio, sobre fortunas. E o imposto sobre o consumo é menor. É uma alíquota só. Agora é preciso levar em consideração que a desigualdade entre eles é muito menor do que a nossa, porque o estado de bem-estar social, ou seja, a qualidade de vida deles, há 60 anos atrás, é muito melhor do que a nossa hoje. Foi melhor do que a nossa hoje e continua muito superior. Eu quero falar para você que depois de Neto entrou em contato falando da saúde, nós temos um sistema que é o mais completo, é o mais avançado, é uma obra de arte do ponto de vista da legislação, que é o SUS, e que está sendo ameaçado, porque é universal, e eu quero dizer que as mais caras intervenções cirúrgicas, as cirurgias mais caras, no fundo quem paga é o SUS, independente do cidadão ser rico ou do cidadão ser pobre. O que a gente precisa é tributar de maneira inteligente para que o SUS não continue padecendo do subfinanciamento. Então, eu tenho certeza que se todos nós acertarmos na mão, a gente vai conseguir êxito, mas eu quero testar para ver se o que a turma que votou na Previdência está dizendo se é verdade. Fique alerta, porque quem votar contra tudo isso que a gente está dizendo, no fundo, está votando contra o país, contra as oportunidades, contra você que nos ouve nesse instante. Para você que está chegando agora, que tem pessoas entrando aqui nas transmissões pelo Facebook PT na Câmara e também pela página do deputado Joseildo Ramos, do PT da Bahia, diga de onde está acompanhando a transmissão, envie seu comentário, né, e compartilhe essa publicação também no seu Facebook. E também te convido a conhecer as redes sociais do deputado Joseildo Ramos, Twitter, Facebook, Instagram, para acompanhar. Verdade, né? O WhatsApp, né, lá da Bahia, para receber as informações do mandato. É só entrar em contato que os assessores do deputado vão, né, deputado, fazer essa interação maior, né, do mandato com os internautas. Mas, deputado, falando ainda em quem deve pagar mais imposto e quem deve pagar menos, como o senhor já vem discorrendo aqui no programa. No Brasil, né, as pessoas que têm lanchas, iates, helicópteros, não pagam imposto sobre esses bens de luxo, digamos assim. Nós não estamos falando aqui, né, deputado, daquele cidadão que tem o barquinho, que faz a travessa do rio para lá e para cá, lá na Bahia, a pessoa que trabalha com uma embarcação. Isso é diferente, quem trabalha. Mas a pessoa que tem como luxo isso, o PT tem uma proposta também para que sejam taxados, né, olha, esses bens de luxo. Objetivamente, o PT, na sua proposta, ele aponta, não é, aquelas faixas de renda e aquelas faixas que receberão a desoneração. E também a correção das faixas pela própria inflação do período. Porque é uma forma indireta de aumentar imposto. Se você não revalida aquela faixa que você paga, termina a cada ano aquela inflação, cumulativamente você pagando a mais. Indiretamente você está pagando mais. Pronto, vamos lá. Então, pela proposta que veio, e a gente vai ver como é que a gente vai ajustá-la, modernizá-la, melhorar, aqueles, por exemplo, vou dar um exemplo, 38 milhões de brasileiros e brasileiras estão num CAD único, que é um cadastro dos mais pobres.
que foi utilizado esse cadastro para dar sustentação às políticas públicas e sociais que foram inauguradas nos governos de Lula e de Dilma e que hoje correm risco de deixar de existir. Então, todas essas pessoas, ao consumirem principalmente os produtos básicos, terão a devolução daquilo que gastaram, portanto, eles vão receber o imposto, porque o imposto tem que ter uma alíquota só. Com isso, aí sim, o mais rico vai pagar. As grandes fortunas, que foi aquilo que Neto perguntou. Então, eu tenho muito dinheiro aqui, não quero pagar o imposto, vou botar no paraíso fiscal. Duvido, porque vai ser tributado por, no mínimo, 2 vezes mais. Eles terão que pagar mais na transferência do patrimônio. Nos Estados Unidos, o imposto que incide, eu estou falando dos Estados Unidos, que é a pátria-mãe do capitalismo, e do capitalismo selvagem. E lá, a tributação sobre o patrimônio é muito efetiva. Sabe por quê? Porque aquele patrimônio, no fundo, só existe pela interação da sociedade. Pela interação da sociedade. Portanto, ele é fruto do esforço de todos. Então, quando a pessoa morre, transfere, uma parte vai ter que servir à sociedade. Obviamente que esse é um imposto inteligente que ataca, não é, de imediato essa desigualdade. Outra coisa também, nós propomos uma coisa que é importante, que muita gente já falou, desonerar o imposto da produção, da folha de salário. É preciso criar um imposto sobre bens de exportação, considerando a amplitude do que está envolvido, ao mesmo tempo que você desonera a folha de pagamento de quem produz para exportar. É muito mais inteligente, muito mais abrangente, entendeu? Então, imposto sobre lucros e dividendos, sobre juros em cima do capital próprio. Esse dinheiro está parindo e está gerando pouca renda para terceiros, ou seja, oportunidades, empregos e trabalho. Acho que isso que o senhor coloca, deputado Joildo, é muito importante, porque tem algumas pessoas que falam o seguinte: não, o dinheiro é meu, eu tenho ali meus 50 milhões, eu consegui isso com o meu trabalho, com a minha empresa. Sim, mas uma sociedade ela precisa ser solidária, né? Ou seja, nenhuma sociedade se desenvolve se não houver essa repartição, né, desse imposto sobre o capital, né, deputado? E é uma repartição de responsabilidade. O sujeito que é rico de berço, ele não pode pensar que nasceu diferente. Porque a riqueza que nos unifica, nos nivela, é a riqueza do bem da vida. O sujeito mais pobre, ele nasce tão valorizado como aquele que mais tem, que tem um berço de ouro. A diferença está nas oportunidades. É claro que a reforma tributária não é aquela varinha mágica que vai tocar e resolver o problema, mas é um instrumento que precisa ser reconhecido como instrumento de luta social, que as organizações da sociedade promovam o necessário debate, porque os deputados e senadores aqui no Congresso Nacional, largados, se não tiverem o acompanhamento feliz de uma sociedade atenta, eles podem dar o golpe e fazerem com que aquele que você votou para ele trazer benefícios para você, chegou aqui por não estar bem acompanhado e votou na reforma da Previdência, deslocando cerca de 400 bilhões de reais na direção dos rentistas do capital financeiro, dos donos de banco, que estarão ficando mais ricos, principalmente porque ganharam de bandeja no colo, sem fazer um esforço, a caixa de previdência suplementar dos funcionários públicos das nossas estatais. Então, é de uma perversidade muito grande, a um ponto de também negar benefícios para as viúvas nas suas pensões e, ao mesmo tempo, dar de graça
84 bilhões de reais para o agronegócio exportador. Então, fique atento, porque se você estiver atento, essas figuras que estão votando contra a maioria da sociedade, que depende desse voto qualificado, precisa vestir um pijama, de preferência de poucas listas, para nunca mais voltar para fazer maldade, perversidade, insanidade contra os que menos têm. O deputado Marcelo Giovano comenta o seguinte: parabéns ao PT e ao deputado Joséildo Ramos pelo debate. O PT tem que ir para cima nessa discussão da reforma tributária e tem que mobilizar a sociedade também. Nesse congresso de ricaços é difícil passar qualquer proposta popular, mas temos que levar ao povo esse debate. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Quem está nos assistindo e tal, como o povo pode se envolver, debater e pressionar os deputados agora nessa reforma tributária? Olha, primeiro eu quero mandar um abraço, Marcelo Giovano. Marcelo, obrigado aí. Marcelo, eu devo te dizer que o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado produziram um parlamento em nível federal o mais atrasado, o mais retrógrado, o mais conservador de todo o período republicano do Brasil. E houve, Leite, uma reversão que é interessante. A Câmara Alta, ela sempre foi mais conservadora. Por incrível que pareça, dos 81 senadores, a correlação de forças lá é um pouco mais favorável a quem precisa mais dos deputados aqui. Então, nós estamos numa Câmara de Deputados em nível federal extremamente conservadoras, pauta de costumes, misoginia. Na realidade, existem manifestações que chegam a ser fascistas entre nós. Jovens deputados que poderiam estar aqui proclamando o novo na política, estão pela primeira vez se auto-intitulando. Somos conservadores, somos de direita e queremos um Estado mínimo. Como o Estado mínimo, se a gente construiu apenas os primeiros degraus da construção do Estado de bem-estar social, que está se desmoronando por conta do ataque feito por esse governo Bolsonaro, governo que não gosta de pobre, que não gosta do meio ambiente, que quer acabar com a Amazônia, que quer apagar toda a memória da construção, da luta do povo brasileiro. Agora, pega o endereço nas mídias sociais dos deputados e é preciso se organizar nos sindicatos, nas escolas, nas associações, nas entidades de representação, não só sindical, mas entidades da própria sociedade, ONGs, para ir para a rua, para fazer o debate, na sua cidade, no campo, na roça. Se a gente não se mexer, eles vão desmontar o nosso país e para remontar vai demorar muito. E nós nascemos, nós os brasileiros, para sermos felizes. Está na nossa genética, está no nosso sangue. E também somos de luta. A história está repleta, ela não é contada da melhor maneira. Desculpa, então está na hora de se mexer. E para cima, o PT sozinho aqui não vai fazer muita coisa. Deputado Joséildo, eu sei que o tempo está correndo e o senhor tem outras agendas, mas nós queremos ainda aproveitar aqui da sua presença para comentar sobre aqueles vazamentos da Lava Jato, da Vaza Jato de ontem, em que os procuradores chegaram ao cúmulo, ao limite de atacar o presidente Lula quando da morte da companheira do presidente, Marisa Letícia, do seu irmão Vavá e do seu neto Arthur. A que ponto chegamos no país com essa injustiça da Lava Jato, deputado Joséildo? Na realidade, o sentimento que nos invade como seres humanos é o pior possível. É a mais completa prova de que estamos nos degradando. E nós estamos falando de membros do Ministério Público, a quem deve primar pelo cumprimento de lei. Observe que eles são os fiscais da lei, de toda a lei que está aqui entre nós. Eles se associaram com o judiciário,
O judiciário julga. O Ministério Público acusa. E o réu se defende. É assim que você, de maneira independente, você constrói o espaço para fazer justiça. Agora, quando o juízo e o Ministério Público, em conluio, se encontram para fazer acusação, isso é militância. E quando a gente diz que Lula é um preso político, não é brincadeira. Está mais do que claro, e pelo que saiu no Intercept, eles não têm como negar. Inclusive, eu quero dizer que eu sou pai, tem muitos pais e mães que nos assistem nesse momento, nos emociona negativamente ouvir isso. Imagine como é que está o coração de Lula. Uma procuradora, ela se manifestou, pediu desculpa no Twitter. Isso. E depois recebeu pressão, voltou atrás. Eu não quero dizer que tudo foi verdade, depois de dizer que devia desculpas ao ex-candidato que foi atingido diretamente, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós estamos vivendo o principal e mais negativo período da nossa República. E se a gente não tomar conta disso, nós não teremos liberdade. O que está acontecendo com Lula, você viu o que aconteceu ontem. O Supremo Tribunal Federal revogou uma medida na condenação do Bendini, que foi presidente do Banco do Brasil. Sabe por quê? Porque eles condenaram o cara. Eu não estou dizendo se a condenação foi certa ou foi errada, mas observe, olha o detalhe. Eles condenaram aquele cidadão com base numa delação que foi feita e ele não teve a última palavra para se defender daquilo que o delator falou. Então, a nossa justiça está doente. E olhe, os promotores, o Ministério Público que eu estou falando, a Polícia Federal, a CGU, são instrumentos importantíssimos, foram fortalecidos como nunca, foram respeitados como nunca nos governos de Lula e de Dilma. Olhe o ataque que eles mesmos estão sofrendo. Eu só tenho uma revanche, não estou feliz, mas eu estou dizendo que eu estou vendo a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. Hoje a figura que está criando mais problema com a sua permanência dentro do governo de Bolsonaro, sabe quem é? É o Sérgio Moro. Para mantê-lo está difícil, porque a credibilidade desse cidadão acabou. Leite, chamaram para que fossem às ruas aqueles que batiam panela, areadas, brilhantes, para poder fazerem um desagravo e fortalecer o Deltan Dallagnol, o garoto justiceiro que está morto. Além de vergonha não, que ele não tem vergonha. Porque quem faz o que ele fez é um sem vergonha, me permitam. E o Sérgio Moro. Então teve locais, capitais, que a gente contava nos dedos. Inclusive várias imagens aéreas não foram feitas, porque iria demonstrar que murchou. Então eu quero dizer que esse governo tende a se acabar logo no início. É o que está acontecendo. Então o Bolsonaro nos envergonha, e também seus ministros estão acabando com aquilo de bom que a gente ajudou a construir. Fique atento, entre na luta, estaremos juntos, não tenha dúvida disso. Nós queremos agradecer muito aqui a participação do deputado Joseildo Ramos, do PT da Bahia, também a sua participação, que estava acompanhando aqui pelo celular, deputado, as pessoas participando, a Iranice Galindo de Melo, de Venturosa, Pernambuco, né, o Crisvano, a Juvita da Paraíba, de Sumé, lá do Nordeste, Vitória Beraldo, aqui teve um cidadão que xingou bastante o PT, mas
A própria Vitória Beraldo disse assim, isso é feio, Aderbal, muito feio. E olha, eu não sou o PT. Aderbal, mais paz no coração, calma, debata, né? Converse, mas tire o ódio do coração. Eu quero falar para você, Aderbal. Na realidade, eu quero dizer que você não tem culpa disso. Ensinaram a você. Não é a ter ódio do PT. Ensinaram você a ter ódio daqueles que querem brigar por justiça. Ainda tem tempo. Eu sou pai, eu sou filho, eu sou uma pessoa como você. Todos nós temos direito à luz do sol. Não esqueçam disso. Nós estamos tratando de ideias. Você pode pensar diferente. E a gente atingir os nossos objetivos. Eu não sou seu inimigo, eu não sou seu adversário. Eu quero um Brasil melhor, inclusive para você. Deputado, como sempre, a gente encerra o programa aqui, além de agradecer a todos e tal, lembrando que nós precisamos continuar a luta pela liberdade do nosso querido presidente Lula livre. Vamos lá? 1, 2, 3. Lula livre!